Então, pessoal, hoje nosso assunto é sobre radiciação, que é, na verdade, um conteúdo que vocês já viram em séries anteriores, certo? Nós vamos revisar algumas questões em relação à radiciação. Vocês já devem ter ouvido falar sobre raiz quadrada. Raiz quadrada já é dado desde o sexto ano. Esse símbolo aqui é que é o símbolo da raiz quadrada. Eu leio aqui raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 100, 144 avos, e assim por diante. Na raiz quadrada, a gente procura um número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes para que dê essa resposta, certo? Esse número que eu encontrar, eu chamo de raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Então, tem que ser pelo mesmo número. Por exemplo, eu não posso botar aqui raiz quadrada de 16, 2 vezes 8, 16. Isso aí não é raiz quadrada. O conceito de raiz quadrada é que eu multiplique por ele mesmo. 4 vezes 4 deu 16. Por exemplo, raiz quadrada de 64, 8, pois 8 vezes 8 é 64. Muito simples. Isso então é raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 vai ser 11. Porque quando eu multiplico 11 vezes 11, quando eu faço a multiplicação, vai dar 121. Então, às vezes um número é alto e você precisa procurar por tentativa. Você vai tentando multiplicar um número por ele mesmo e verificando se está chegando perto do resultado, certo? Raiz quadrada está relacionado com a área de um quadrado. Lembra, um quadrado tem os 4 lados iguais, certo? Então, por exemplo, se esse lado aqui mede 3 centímetros, aqui mede 3, 3, 3. Quando eu falo em área, eu estou falando de toda essa parte que fica dentro do quadrado. Então, aqui, imagina aqui, isso aqui é a área que eu estou cobrindo. A área desse quadrado é só pegar o 3 e elevar ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. 9 centímetros quadrados. Então, comprimento, largura iguais. Essa raiz quadrada se relaciona com a área de um quadrado. Quando vier fração, o que é que acontece? Nesse caso aqui, você imagina como se tivesse separado. Raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Tranquilo. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. E de 144 é 12. Pode fazer a continha. 12 vezes 12 vai dar 144. Por fim, raiz quadrada com número com vírgula. Primeiro, esqueça da vírgula. Ficou que número 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Agora que eu vou imaginar a vírgula. Na raiz quadrada tem quantas casas após a vírgula aqui? 2. Na resposta, tem que ter metade dessas duas casas, ou seja, só uma casa após a vírgula. Para que isso aconteça, eu pulo uma casa e passo a vírgula. Aí completo com 0. Raiz quadrada de 0,81. Esqueça a vírgula, ficou 81. Raiz quadrada de 81 é 9. No número original tem duas casas após a vírgula. Na resposta, só vai ter uma. Uma observação importante aqui. Raiz quadrada de menos 25. Aí você pode pensar que seria menos 5. Porém, quando eu multiplico menos 5 vezes menos 5, o que é que acontece? Olha, 5 vezes 5, 25. Menos vezes menos, a gente sabe que dá positivo. Então, eu não cheguei a essa resposta. E eu não posso multiplicar, claro, por sinais diferentes, já que o conceito de raiz quadrada é o mesmo número multiplicado por ele duas vezes. Isso chega à conclusão que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aqui, raiz quadrada de menos 16. Não existe. Apesar de que 16 é 4 a raiz quadrada, ok. Mas de menos 16 não existe. Lembram que toda vez que eu multiplico o sinal de menos em quantidade pares, fica positivo? Então, não tenho como dar esse resultado aqui em menos 16.